Salve, salve! Aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Dando seguimento aí à matéria do pessoal do segundo ano do ensino médio, vamos tentar resumir um pouquinho aqui a nossa matéria da Revolução Francesa. Antes que eu me esqueça, curte, compartilhe e ative as notificações para o nosso canal continuar funcionando mesmo nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Bom, falando da Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela aconteceu em 1789. E a grande pergunta, por que nós brasileiros temos que nos preocupar ou temos que estudar uma revolução que aconteceu lá na França? Simplesmente porque ela criou as bases para as democracias, para os governos, para a organização democrática que nós temos atualmente. Basta entendermos, quando falamos no poder executivo, falamos de presidentes, de governadores e de prefeitos. Quando falamos do poder legislativo, falamos dos deputados federais, deputados estaduais, senadores e vereadores. E quando falamos do poder judiciário, falamos dos juízes. Isso indica já uma pequena amostra do que aconteceu na França e que se transformou numa consequência em boa parte dos países ocidentais, inclusive o Brasil. Então, a gente trata da Revolução Francesa porque ela lançou as bases dessa nova forma de pensar o governo, a divisão em três poderes. E falando da questão da Revolução Francesa propriamente dita, a grande situação econômica e social que antecedeu a Revolução Francesa foi a grave crise econômica que os franceses estavam vivenciando, com altos gastos da nobreza francesa, com festas, com banquetes, muitas vezes gastando o que não tinha para manter uma vida de luxo e de poder e de riqueza e de ostentação. E a França tinha um grande inimigo que era a Inglaterra. A França e a Inglaterra no século XX, com as guerras mundiais, se tornam aliadas, mas antes disso eram inimigas. E a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou mais de 100 anos, drenou boa parte da riqueza, enfim, que o reino francês tinha. A sociedade era basicamente dividida em três estados. O primeiro estado, que era representado pelo clero, que era a Igreja Católica e toda a sua organização social. Tínhamos a nobreza, que seria, no caso, o rei, Luís XVI era considerado rei sol, e todo o seu aparato nobiliárquico, condes, duques, viscondes, todas as pessoas que cercavam a nobreza francesa. E tínhamos o terceiro estado, que correspondia a 96% da população. E aí se incluíam trabalhadores, profissionais liberais, camponeses e os burgueses. E olha que interessante, os burgueses tinham muita riqueza, mas eles não tinham poder político. O poder político basicamente estava centrado no clero, na igreja, na sua organização social. Lembrando que a igreja ela é detentora de muitas terras, ela é detentora de muito poder e muita influência. E os nobres, por mais que você fosse rico, um rico burguês, você não tinha acesso ao poder político. E com a Revolução Francesa, os burgueses passam a ter acesso direto ao poder. E você pode ficar tranquilo, quando falamos em governos ocidentais e mesmo no Oriente, a burguesia continua comandando boa parte dos destinos de boa parte das nações do mundo. Você tem poucos casos em que ainda existe uma família nobre, você tem o clero ainda muito poderoso, a Igreja Católica e as demais organizações religiosas com muito poder e muita influência, mas efetivamente quem governa os governos hoje seria a burguesia. Isso começou com a Revolução Francesa. E uma outra questão que é importante todos nós termos em mente quando falamos em Revolução Francesa é que automaticamente você tem a queda do antigo regime. O que era o antigo regime? Eram monarcas, eram reis absolutistas que não deviam nada a ninguém, que eles eram a lei, eles eram o executivo, eles eram o legislativo, eles eram o judiciário. E a partir do momento que você tem o processo revolucionário francês, ele começa a valorizar diversas situações que não eram valorizadas no governo absolutista. Então, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
que garante, por exemplo, a liberdade de culto. Você pode ser um fiel da Igreja Católica ou um fiel de alguma outra igreja, ou até mesmo não acreditar em nenhuma denominação religiosa, liberdade de culto. Você tem o direito à igualdade, né? Que na teoria todos os cidadãos são iguais perante a lei, todos têm que temer e obedecer à lei, todos têm que cumprir regras e todos seriam tratados de forma igual, com outro conceito que seria da igualdade jurídica. E a outra coisa muito importante quando falamos de burgueses, né? Quando falamos numa revolução burguesa, o direito à propriedade. Boa parte das propriedades no período do Antigo Regime eram propriedades do próprio rei ou propriedade muitas vezes da própria igreja. E agora você valoriza o direito que o cidadão tem, o direito à propriedade. Isso também atende os interesses da burguesia, que se apodera do poder político e consegue, de alguma forma, né, capitalizar em termos de propriedades, em termos de ter patrimônio, demonstrar realmente o seu poder em todas as esferas. Quando nós continuamos a falar da Revolução Francesa, fica o legado de que o início da Revolução Francesa, né, a tomada da Bastilha, que era a prisão dos opositores do rei, que foi um símbolo, né, dos revolucionários na rua, enfim, forçando reformas e mudanças na França, automaticamente nós temos o início da Idade Moderna. E ela influencia, sim, boa parte dos países do mundo. Ok, minha gente? Um breve resumo de Revolução Francesa. Vivemos esses tempos difíceis em que não sabemos se as aulas serão dadas à distância. Então é uma forma da gente resumir um pouco a matéria. Alô, galera do segundo ano, e alô, você que gosta de história. Um abraço a todos e um bom dia.